Olá, sejam todos bem-vindos ao primeiro programa, o programa de estreia, o programa Entrevista Intercontinental. Aqui no canal Intercontinental nós teremos vários programas sobre saúde, Entrevista Intercontinental, papo reto, com pequenas análises e reflexões feitas por mim, e temos também outra programação, mais programações, pretendo trabalhar na rua, entrevistando pessoas, adoro ir para a rua, adoro ouvir o povo, e temos também um programa muito interessante chamado Gigantes em Portugal, que é um programa que vai entrevistar os gigantes em Portugal, portugueses, e também aqueles brasileiros que vêm para cá e honram a nossa pátria, honram o nosso esforço e a nossa honestidade. Portanto, esse é o primeiro Entrevista Intercontinental. Nesse programa, nós vamos sempre entrevistar pessoas de altíssima relevância no nosso cenário nacional, mas entrevistando pessoas em diversos continentes. Pois quantos e quantos brasileiros estão aí, espalhados pelo mundo? Quantos saíram do Brasil por medo, por perseguições, por não terem segurança jurídica, por nunca terem cometido crime nenhum, mas terem o receio de qualquer arbitrariedade que possa acontecer, porque num regime como o Brasil está hoje, tudo é possível. Quem acha que o impossível não pode acontecer é porque tem pouca imaginação. Então, nós temos brasileiros no Brasil que continuam a luta e dezenas, centenas de brasileiros espalhados pelos 5 continentes, mas que continuam tendo a sua voz, continuam tendo a sua opinião e fazem questão de estar sempre no ar, colocando a opinião, trazendo fatos, trazendo boas análises. E o nosso entrevistado dessa estreia é um grande amigo que eu fiz na vida, que toda essa guerra, por pior que ela seja, em algum momento ela nos traz alguma coisa boa, algumas coisas boas. E uma delas é conhecer pessoas como Alfredo Bessoff. Gostaria de falar sobre o Alfredo um minutinho antes de chamá-lo aqui para o nosso estúdio. O Alfredo Bessoff é um dos jornalistas que eu mais respeito hoje em dia. Respeito pela dedicação, respeito pela honestidade e respeito, principalmente, pela luta.
ele realmente é uma pessoa que não desiste, não para de trabalhar, não desiste. Às vezes nós estamos conversando e ele me diz: Fernando, a coisa mais difícil é lutarmos para não desistirmos. E é isso. A luta de quem está fora do Brasil é uma luta muito dura, muito difícil, longe da família, longe de tudo, longe até da própria vida. São pessoas que estão tentando sobreviver fora do Brasil por receios do que o regime pode fazer. Mas são pessoas que não desistem de lutar. E o Alfredo Bessoff é um desses grandes amigos, uma pessoa que, como eu disse anteriormente, tem todo o meu apreço e uma pessoa que eu gosto muito e admiro demais pelo trabalho e por todos os canais e programas que ele produz diariamente. Bem, Alfredo, seja bem-vindo. Bom, Fernando, em primeiro lugar, muito obrigado, obrigado por suas palavras. E eu sei que são palavras que vêm do coração pleno. Eu parei de usar fundo do coração porque eu creio que o coração é uma plenitude. Então, eu quero agradecer pelas palavras, sinto-me extremamente honrado em estar participando desse programa, sendo a estreia do programa, é um espaço importante. E eu creio que o Intercontinental tem um papel fundamental a cumprir, a desempenhar, a fazer com que mais e mais pessoas se interconectem através da comunicação, uma comunicação centrada, ponderada, comprometida com não desistir. O momento mais difícil para nós todos, Fernando, é quando a gente se depara diante do espelho, diante do vazio que existe nessa luta, porque essa luta, pessoal, essa luta, meus amigos, é uma luta individual. Nós vamos agregando pessoas, pessoas vão nos acolhendo, mas é uma situação de perdas muito grande. Então, eu, por exemplo, quando eu comecei a ter mais contato com o Fernando, eu vou dizer para vocês, o canal de Brasília teve uma mudança de estrutura. As pessoas haverão de lembrar que eu usava uma bandeira numa beliche, mas a pegada é basicamente a mesma, mas é muito mais confortável você poder fazer um programa com boa capacidade tecnológica, com um background belíssimo preparado pela moça do café, com todo esse arcabouço, com essa consultoria feita a partir da amizade que o Nando possibilita para o canal. Com o Nando, e eu aí fica até uma dica para você, você que tem um canal, você que deseja montar um canal, procure o Nando. É simplesmente importante você poder contar com essa consultoria, com esse apoio. Ninguém faz nada sozinho. E eu vou dizer uma coisa para vocês: a solidão não é apenas o estar só. A solidão é também poder compartilhar com os amigos estes tipos e esses momentos tão duros e que impõem para nós o seguinte desafio: não desistir. E mais importante do que não desistir é ter um objetivo, uma razão pela qual nós não podemos desistir. Não é apenas bater no peito e dizer assim, eu não desisto. Mas vem cá, por qual razão você não desiste? O que te move a não desistir? O que te move a persistir? O que te move a enfrentar todas as manhãs aquela certeza que ali está para sair um leão para caçá-lo? E como você faz isso? Para isso é preciso que você tenha, na minha opinião, uma imensa fundamentação na espiritualidade, na presença de Deus, ter Deus na sua vida, você ter referenciais de busca e comprometimento e você ter um porto para onde você quer chegar, um azimuth, como diziam os antigos aviadores. Esse é o grande desafio desse momento. Não desistir, mas saber por qual razão a gente não desiste, Nando. O objetivo, é claro, é não desistir, até porque desistir parece difícil, mas é o mais fácil. Vivemos muitas angústias, o Brasil vive angústias tremendas, tanto quem vive no Brasil quanto quem está fora do Brasil.
É difícil mensurar se quem vive mais angústia, quem está no Brasil, vivendo o dia a dia desses atropelos do governo, desses atropelos e arbitrariedades todas, ou de quem está fora do Brasil, também vivendo os mesmos atropelos, as mesmas arbitrariedades, só que com um agravante. Longe da família, longe das pessoas a quem amamos, e temos que lutar dobrado. Eu percebo que quem está fora do Brasil, quem teve que sair do Brasil para manter a sua segurança de palavra, de voz, de fala, de comunicação, amparado pelo artigo 5º da Constituição, que é a liberdade de expressão, quantos e quantos saíram do Brasil para poder continuar na luta? Alguns dizem que quem está fora do Brasil está no momento fácil. É fácil você dizer, você está fora do Brasil, mas não percebem que quem está fora do Brasil muitas vezes está pagando um preço dobrado. Dobrado. Dobrado por ter tido que abandonar a família, seu lar, sua vida, seus parentes, dividir diariamente a sua vida, ajudar o próximo, ajudar os nossos familiares, estarmos juntos no Natal, estarmos juntos nos aniversários, nas grandes comemorações e nas pequenas comemorações, que são a alegria de estarmos juntos no dia a dia. Portanto, entendam, quem está fora do Brasil não está se beneficiando em nada. Está não. Está não. Está sofrendo dobrado. Está sofrendo dobrado porque saiu do Brasil, foi para um outro país para continuar a mesma luta que estava travando, que gerou um impedimento, gerou uma angústia, um medo, porque podemos sofrer arbitrariedades a cada instante, a cada dia. Basta uma caneta entrar em ação para terminar com a vida de alguém. Então, eu queria dizer para todos, né, eu vejo em diversos canais pessoas que estão nos Estados Unidos, na Europa. É muito fácil você aí de fora falando. Pois é. Eu queria dizer que esses que estão fora do Brasil continuam sendo guerreiros, às vezes muito mais, porque dobram a aposta, porque dobram a angústia. E lembrem-se, numa guerra, nós temos diversas divisões. Nós temos o pessoal que vai por terra, no fronte de batalha, atirando, nós temos os tanques de guerra, nós temos os nossos mariners, né? E nós temos todo tipo de pelotões. Agora, o pelotão de quem está fora do Brasil é um pelotão aéreo, é um pelotão de pessoas que estão sós, de pessoas que assumem a sua responsabilidade dentro desta aeronave, que muitas vezes é da angústia, para continuar lutando. Então, eu sempre digo, em loco, para as pessoas que questionam isso sobre alguns apresentadores, e digo que deveriam refletir melhor antes de achar que estar fora do Brasil é um status de melhoria da vida. Nem sempre é. Claro que estar fora do Brasil traz algumas tranquilidades, porém, carregamos uma angústia tremenda, a angústia de estarmos longe da nossa família. Então, Alfredo, minha pergunta é a seguinte: o que te motivou a sair do Brasil? Há quanto tempo você está fora do Brasil? E como você consegue essa energia para continuar essa luta que você, bichão, é um cara que não desiste? Bom, em primeiro lugar, eu quero deixar bem clara a minha posição em relação a tudo que acontece. Nossa luta é pela liberdade. Liberdade dos presos políticos, a volta da liberdade de imprensa, a liberdade de expressão. Nós temos que entender que a luta nossa, a verdadeira luta, é por restaurar a democracia em sua plenitude no Brasil. Em alguns momentos, essa luta adquire ares de ser um crime, mas não é. Lutar pela liberdade faz parte
da nossa formação humana. As pessoas viajaram ao longo do tempo ao redor do mundo sempre em busca de liberdade. No meu caso, foi mais ou menos assim. Eu saí do Brasil em maio de 2023. Havia uma situação de indefinição sobre qual seria o alcance dessa caça às bruxas, quem poderia ser contemplado ou não. Eu sempre tive uma postura muito clara. Eu sou extremamente institucional. Eu tenho dito, e algumas pessoas nem gostam que eu fale isso, elas acham que é melhor viver na fantasia. Eu sempre digo, levantar hashtag contra autoridades não vai derrubar essas autoridades. Pelo contrário, vai aumentar a carga contra os brasileiros que estão no Brasil. A minha luta é sempre institucional. Eu sei quem é, na minha opinião, e todos vocês têm direito a pensar diferente, tem até mesmo a obrigação de ter outros pontos de vista, mas eu digo, no meu modo de ver, o estágio de derruição que o nosso país enfrenta passa obrigatoriamente pela omissão do Senado e pela conivência da mídia. Esses dois são os grandes fatores. Bom, estamos em abril, março, abril, no Brasil, e eu conheço muita gente em Brasília, em várias instâncias. E um amigo chegou e falou o seguinte: Alfredo, ninguém sabe até onde essa caça às bruxas vai. Ninguém sabe quem pode ser contemplado ou não. Você não cometeu nenhum crime, você não está em nenhum inquérito, mas é sempre perigoso viver esse momento. E aí surgiu a ideia, se consolidou a ideia junto com a minha família, de quem sabe estar na hora de buscar uma nova vida. Eu, na verdade, mais do que uma opção pelo exílio, eu parti do princípio de uma opção para emigrar, viver, começar uma nova vida em outro país. Mas aí, isso foi em fevereiro, março de 2023. Quando eu cheguei na Europa, assim, no primeiro momento há muita generosidade, muitos abraços, muito acolhimento, mas daqui um pouco, depois de 15, 30 dias, você nota já, assim, você deixa de ser bem-vindo para ser um estorvo tolerado, muitas vezes, porque as pessoas precisam continuar tocando suas vidas. E lembre-se, quando você vai para um outro país, você sempre será um estrangeiro. Mesmo que eventualmente você consiga cidadania ou algum outro documento legal, você sempre será um estrangeiro. Tanto assim que eu, em nenhum momento, me preocupei ou me interessei em buscar asilo ou outras ferramentas que foram sugeridas, tanto em termos de Reino Unido, termos de Portugal e Espanha. Por qual razão? Porque eu sou brasileiro. Eu quero continuar sendo brasileiro. Eu preciso que as pessoas entendam que eu sou brasileiro e continuo nessa toada de ser brasileiro. Então, aí, pessoal, me desculpem a forma como eu trato as coisas. Aí Deus entra em campo. E é Deus quem vai ajustando as coisas. Na minha vida, foi Deus que foi. Lembro que quando eu cheguei na Europa, o euro estava custando R$ 4,50, R$ 4,70. No momento, nós estamos próximos de R$ 7. Vocês imaginam? O Pix caiu em reais, imagina o impacto disso em euros. Faço minha comida. Quer dizer, você tem uma série de privações para poder viver e, principalmente, né, Nando, poder investir na melhoria do canal. Todos os recursos, o principal dos recursos é destinado para investimentos em melhorias tecnológicas para poder continuar prestando um serviço, para poder continuar fazendo jornalismo, para poder continuar expressando a minha opinião. Então, quando eu saio do Brasil no começo de maio, eu venho para a Europa e aí tenho essa acolhida generosa de algumas pessoas e no ano seguinte eu fui tocar a vida solo. E aí, claro, Deus oportunizou conhecer o Nando, conhecer outras pessoas
que são pessoas que vão agregando no seu viver. Mas lembre-se, quando você está no estrangeiro, você é sempre um estrangeiro. Mesmo que eu pegasse uma cidadania espanhola, inglesa, portuguesa, britânica, não tem inglesa, né? Britânica, eu continuaria sendo apenas e tão somente um estrangeiro. A minha alma é brasileira, o meu coração é brasileiro, a minha luta é pelo Brasil. E eu quero muito que as pessoas entendam que não existe subterfúgio, não existe facilidade, não existe glamour. É como você falou, Fernando, não existe glamour. É você acordar, fazer seu café, preparar seu pão, é vir trabalhar, é terminar, fazer o seu almoço. Por quê? Porque se não for dessa forma, meus amigos, você não sobrevive. O custo de vida na Europa é assustador. Coisas, produtos que quando eu cheguei aqui custavam 1 euro, menos do que 1 euro, hoje você está comprando a 3 euros, 4 euros. A inflação é galopante e o nosso dinheiro perde cada vez mais referência. Portanto, não tem glamour aqui fora. E a solidariedade é de muito poucos. São difíceis as pessoas que são solidárias conosco. Eu poderia contar até nos dedos da mão do Lula. Essa é uma realidade, só brincando, tá? Mas são pessoas muito intensas na entrega. São pessoas que valem a pena você guardar no coração, porque essas pessoas precisam ser sempre lembradas e ter o seu nome posto aos pés de Deus, aos pés de Jesus, porque são pessoas que ajudam a gente a suportar. Eu digo para vocês, tem dias já aconteceu de eu chegar diante do espelho no banheiro e pegar um copo de água e jogar no espelho. Poxa, Alfredo, o que está acontecendo? Por que você está aí? Essas são perguntas que nós fazemos e são perguntas, Nando, que só nós podemos responder. Ninguém pode responder por nós. São perguntas que nós fazemos para Deus, que é em quem eu acredito, confio e creio, mas são perguntas que nós precisamos fazer para nós, porque, como você disse, nada é mais fácil do que desistir. Eu não tenho nenhum crime, eu tenho duas condenações, uma por ter chamado a Band de Bandichinha. Essa execução está suspensa por uma questão jurídica do Dr. Paulo Faria, e eu tenho uma outra condenação por ter dito que o Requião e o PT se mereciam na campanha de 2018. E aí mas isso estou pagando mensalmente, parcelei em 120 parcelas essa multa. Não tem outros processos abertos, não tem outras demandas. O que me levou a vir para fora foi a possibilidade de haver uma escalada ali em fevereiro, março e abril, e aí eu me preparei para viajar, e principalmente a certeza de que aqui de fora, nesse momento ainda, é uma garantia a mais para você lutar pela liberdade de imprensa. Não mudei nada no conteúdo do canal. Eu quero que vocês entendam o seguinte: eu não ataco o STF, não é por medo, é por convicção pessoal. Eu sei quem é o responsável, da minha visão, dos problemas que o Brasil enfrenta. Eu sei quais são os objetivos do Lula, do PT. Então, a luta tem que ser travada onde quer que eu vá ou ande. A minha luta é a mesma que eu tinha lá no Brasil e continuo tendo aqui. Eu não ataco instituições, porque até por minha formação, eu sei o papel que essas instituições têm. As pessoas que eventualmente estão ocupando essas instituições, elas passarão. E a vida do Brasil e dos brasileiros precisa ser resgatada das mãos dos atuais ocupantes dessas instituições. Mas quem pode fazer isso, volto a dizer, a não ser por uma ação de uma lei Magnitsky, uma intervenção eventual dos Estados Unidos, quem deve fazer esse papel é aquele segmento, o Senado, que está lá por causa que nós os colocamos lá através dos nossos votos. Portanto, eu tenho essa clareza, continuo lutando pela liberdade, continuo comprometido com essa luta, Nando, e principalmente eu tenho a plena convicção de que nós brasileiros conseguiremos sair desses tempos tão obscuros, esses tempos tão delicados e ao mesmo tempo perigosos.
Alfredo, eu tava te ouvindo aqui. Aliás, você é uma pessoa que eu nunca me canso de ouvir, é um grande amigo, um grande conselheiro, é uma pessoa com quem eu troco ideias o tempo inteiro sobre o cenário nacional e internacional, porque além dessa visão clara que você tem do Brasil, você também tem uma visão clara sobre tudo o que está acontecendo na Europa e no mundo. Quero dizer uma coisa para quem está nos assistindo, tá? Vou até colocar aqui na minha tela, para deixar bem claro. Alfredo Bessos é um jornalista que lê todos os jornais do mundo para poder emitir uma opinião. Ele não é pitaqueiro, não é um cara que fica dando pitaco sem saber da informação real. Eu gosto muito de um termo que ele usa, que é: sem informação, eu não emito opinião. Portanto, mostra a seriedade de um jornalismo profissional. Esse jornalismo que está extinto, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Mas, graças a Deus, ainda existem pessoas velhas, velhas como eu, velhas como Alfredo Bessoff, cada vez mais como Alfredo Bessoff, fundamentais para que nós consigamos chegar e termos a nossa própria opinião. Nós só podemos ter uma opinião através da informação, através do contraditório. Precisamos enxergar os dois lados para termos uma opinião centrada. Precisamos observar o que está acontecendo à nossa volta e não ficar com tampolho, enxergando só aquilo que a gente quer. O brasileiro tem mania, chamam de antólios também, né? Cada lugar do Brasil tem um nome, enxergando só aquilo que quer dentro da sua própria bolha, aplaudindo a bolha, por mais que a bolha esteja errando. Como a nossa bolha no Brasil está errando muito, muito. Muitos que se dizem patriotas, não é por mal, é por desinformação, não conseguem enxergar a informação como um todo, não conseguem enxergar a realidade e vivem de ilusões. É só observar quantos e quantos canais de clickbait, né? Manchetes, é agora, 48 horas, chegou o tudo ou nada, Trump vai invadir o Brasil. Com esses termos esdrúxulos, e as pessoas seguem. E dão mais audiência para esse tipo de gente, que não traz informação nenhuma, muito pelo contrário, traz desinformação e um desserviço de comunicação. Às vezes tem mais acesso nos canais do que as pessoas que falam sério. As pessoas que buscam a informação de uma maneira ampla, como é o jornalismo. O jornalismo é feito assim. Jornalismo não é você enfiar a cabeça, que nem uma avestruz debaixo da terra, e falar sobre o que você está enxergando, que é o seu próprio buraco. Jornalismo é uma pesquisa. Jornalismo é responsabilidade. E nós vivemos esses tempos sombrios. E mais, vou falar também de tempos sombrios. Quantos e quantos canais, que tem sempre no título, patriota, conservador, guerra não sei o quê, roubando conteúdos que não lhes pertencem. Roubando, colocando uma manchete, agora é a hora, fazem isso com Alfredo, fazem com Paulo Etchebarria, fazem com 4x4, fazem com Constantino, fazem com todo mundo, Lacombe, fazem com Paulo Figueiredo, roubam a informação e ficam passando nos seus canais. Sabe o que é o pior? É a quantidade de audiência. E mais, além de roubarem os conteúdos dos produtores originais, ainda pedem Pix para os seus próprios canais. O canal do roubo. O canal que de conservador, de sério e de patriota não tem nada. É apenas mais um canal de ladrões. Esses canais, cada vez que você, que está me ouvindo, identificar um desses canais, a sua obrigação é denunciar. Porque eles estão prejudicando tantos e tantos jornalistas.
Estão tirando do conceito falas, reeditando, jogando imagens que não pertencem ao que aquela pessoa quis dizer e arrumando encrenca para essas pessoas. Muitas vezes, os jornalistas patriotas de verdade sofrem consequências não pelo que eles disseram dentro do contexto do que foi visto, foi dito, mas sim pela deturpação feita por diversos canais que se dizem patriotas de direita e que estão simplesmente roubando a imagem, deturpando as falas, pedindo Pix, como se fossem eles os produtores. Então, a angústia de quem produz hoje, de quem trabalha nessa nossa guerra do dia a dia, ela é enorme. Ela é enorme. E nós precisamos saber a diferença. Quem está falando sério? Quem tem embasamento para o que está dizendo? Quem está simplesmente falando? Quem está simplesmente querendo, sem pesquisa nenhuma, sem trabalho nenhum, tirar algum dinheiro do seu Pix? Quem está simplesmente querendo produzir, entre aspas, um conteúdo falso, fajuto, e alguns que têm, até nos seus canais próprios, que não têm informação nenhuma. Quantas vezes nós vimos, não pague conta nenhuma, faça um armazenamento de comida em sua casa. Quantas vezes nós vimos pessoas inescrupulosas fazendo lives de 2, 3, 4, 5, 6 horas, arrecadando dinheiro, falando aquilo que a bolha ou parte da bolha simplesmente queria ouvir. Você, espectador, tem que saber o que você quer. Você quer simplesmente cair nessa anestesia? Ou você quer informação de verdade? Se você quer informação de verdade, vá direto aos canais de informação de verdade. Valorize os canais de quem trabalha muito. O Alfredo Bessel dizendo que eu sei que é uma pessoa que, eu digo até, não faça tanto. Ele fica sentado mais de 10 horas por dia pesquisando para trazer a boa informação. Isso não faz bem. Não faz bem para a saúde de ninguém. E sempre que o Alfredo me responde não, nessa guerra de informação, o que as pessoas precisam é ter a informação de verdade, uma pesquisa séria e com bom embasamento. E é isso que move. O que move o Alfredo é cada um de vocês brasileiros que precisam de uma informação real e concreta, informação pesquisada, e não trabalhar com um chutômetro. Não é isso. O Alfredo não está atrás de clickbait, não. Então, esse programa ele vai trazer diversos outros convidados. No caso, hoje é o Alfredo, pessoa que eu admiro tanto. E assim, Alfredo, vamos lá, vou lançar uma pergunta aqui para você. Como é que você sente essa luta do dia a dia, essa guerra desinformacional que nós vivemos e de parte do nosso público que ama ser enganado? Bom, Fernando, você falou uma situação dos canais que roubam o nosso conteúdo. Eu faço de 7 às 9 da manhã, desde o dia 31 de janeiro de 2020, Na Hora do Café. Dia desses, 2 desses canais estavam reprisando edições anteriores do Na Hora do Café. Eu estava com 500 e poucas, 600 pessoas me acompanhando. Num desses canais que estava reprisando Na Hora do Café anterior, tinha 1.800 pessoas assistindo, o outro tinha 1.400. E eu ali lutando com 600.
E mais engraçado é que quando eles utilizam o meu conteúdo, quando utilizam o conteúdo do 4x4, quando utilizam o conteúdo do Lacombe, quando utilizam o conteúdo do Paulo Echevarria, da Ana Paula Henkel, quando utilizam os conteúdos de todo mundo, o meu caso, eu, por exemplo, sou desmonetizado, mas o meu conteúdo no canal deles passa a ser monetizado. É uma coisa absurda, Fernando. A gente olha para o lado e fica abismado. Há uma dificuldade muito grande em provocar as pessoas para saírem de suas zonas de conforto, das suas fantasias. Eu costumo dizer, Nando, que o adormecer é coletivo, mas o despertar é individual. E o despertar é muito cruel porque você passa todos os dias trabalhando no despertar, às vezes precisando até mesmo ser indelicado, deselegante, como me chamam de vez em quando, e aí chega à noite, a pessoa olha um determinado noticiário em rede nacional de TV e volta de novo para adormecer. Nós temos que trabalhar a informação de modo sistemático. Essa estada no exterior me possibilitou uma descoberta muito grande e que eu já vinha amadurecendo ao longo do tempo no Brasil. Nós temos que trazer mais a Europa para os brasileiros. Os brasileiros têm poucas informações da Europa. Nós brasileiros temos poucas informações do Brasil e temos alguma informação lá dos Estados Unidos. Nós não temos nada de informações da Argentina, do Paraguai, nós não temos o hábito de acompanhar as notícias das eleições, por exemplo, no Chile, das ameaças de derramamento de sangue lá na Bolívia, que terá eleições no dia 17 de dezembro. Nós não acompanhamos. O que pensar, então, em termos de Europa? As pessoas querem viver numa bolha muito bem protegida, essa bolha, até mesmo pelos comunicadores do campo conservador. Há uma tendência natural que as pessoas busquem zonas de conforto. Às vezes a pessoa quer sair dessa zona de conforto para ir para aquela zona de conforto ali. Eu, por exemplo, todas as vezes que eu uso nos meus programas, eu faço questão de colocar qual é a minha fonte. Quais são os jornais que eu estou consultando? Quais são os sites que eu estou consultando? Eu explico por que determinados sites não são usados. Por que eu não uso o Le Monde? Por que eu não uso o Correio de la Sierra? Por que eu não uso o La República? Quem é o ABC da Espanha? A gente precisa saber para que as pessoas possam formar mesmo uma opinião. Porque se você não souber a quem aquela fonte de notícias está ligada, é difícil você conseguir levar a pessoa para refletir. Quando eu comecei a falar para algumas pessoas que o Le Monde é um jornal criado pelo Partido Comunista Francês, as pessoas, não pode ser. Mas é. Quando a gente fala que o The Economist é uma revista de economia escrita, produzida pela esquerda, quando nós falamos quem é a BBC, nós temos que explicar para as pessoas, nós temos que mostrar para as pessoas para que elas comecem a adquirir o hábito de valorizar as suas fontes de notícia. Por isso, quando eu faço um programa como Na Hora do Café, onde tem notícias do mundo todo, eu faço questão de colocar a página para que a pessoa veja, opa, ele está lendo quem? Está lendo o Jung Freiheit, está lendo o News da Alemanha, está lendo o Berliner Zeitung, está lendo o Le Figaro, na minha opinião, ao lado do The Telegraph, os dois melhores jornais do mundo. São de direita? Não, são jornais, que é algo que nós no Brasil ainda não temos. Estamos nos encaminhando com Gazeta do Povo, nós estamos nos encaminhando com Revista Oeste, num certo sentido, Jornal da Cidade Online e outras iniciativas. Nós não temos jornal ainda. Um dia eu espero que nós possamos dizer, olha, esse aqui é um jornal confiável, esse aqui é um jornal que tem esse comprometimento. No Brasil, infelizmente, nós ainda não temos essa alternativa. Estamos tendo bons ensaios
E eu espero que esses ensaios continuem existindo. Até lá, Nando, nós vamos ter que trabalhar muito e com muito cuidado para educar o nosso net espectador em saber como buscar e como buscar uma fonte e como ler uma notícia. O brasileiro é ledor de manchete. O brasileiro gosta da manchete. E aí vê, ó, aí vai atrás. Dia desses, andando lá por Portugal, indo de uma banca de jornais, eu fiquei abismado. As revistas de palavras cruzadas lá em Portugal, a maioria é com mulher muito bonita, certo? Fotos de mulheres sensuais. Aí eu perguntei para o cara da banca, mas por que isso? Não, porque quem compra palavras cruzadas são homens idosos. Então tem, você vê aqui, ó, tem essas mulheres aqui bonitas na capa das palavras cruzadas, mas tem também com homens, porque também as mulheres vão lá comprar. Então, essa sexualização é uma coisa verdadeira. Nós aqui no canal evitamos de todas as formas o clickbait, porque o clickbait só vai gerar angústia. Meus amigos, eu quero que as pessoas entendam isso, Nando. O clickbait é sedutor, mas ele gera uma angústia. Quando você diz agora acabou, é contagem regressiva, rasteira do Xandão e todos esses outros títulos fantasmagóricos, o que acontece? O que vem depois é uma puta de uma ressaca emocional, porque a coisa não acontece. Aí a pessoa diz, poxa vida, e lutar com a realidade é muito importante. Antes de passar a palavra para ti, eu quero dizer o seguinte: hoje, quem trabalha, a verdadeira mídia, pessoal, a verdadeira mídia hoje é feita por pessoas que muitas vezes não são nem jornalistas, mas são pessoas que sabem fazer comunicação. Olha o pessoal do 4x4, olha tantas pessoas que estão trabalhando o verdadeiro jornalismo, a verdadeira nova comunicação. E eu acredito muito que a nova comunicação, Fernando, será construída fora. Preste bem atenção, meus amigos. Será construída fora da velha mídia, mas também fora da bolha das redes sociais. Nós temos que ter referenciais e entre esses referenciais eu coloquei 3 que eu considero importantes. Alfredo, você falou sobre a angústia, né? Eu já anotei aqui algumas questões. A generosidade inicial lá do nosso primeiro bloco, né? Todos nós que lutamos tanto pelo Brasil, dentro do Brasil, sempre tivemos as pessoas que, pô, tô contigo, tu é o cara, o que precisar, meu irmão, é só falar comigo. Pô, a arquibancada levantava, você imaginava que tinha todo o apoio de não assim de todo mundo, mas alguns que você confiava, mas sinceramente, pessoas que você, como eu, certamente ajudaram demais, políticos que se elegeram por conta de ajudas. Eu vou falar de mim, não posso falar de você. Políticos que se elegeram exclusivamente, quase que por conta da minha ajuda. E todo mundo se levantava. Eu lembro quando eu fazia as minhas lives com o Fiuza, centenas de milhares de visualizações, e o povo, estamos dentro, estamos junto, estamos junto. E aí, quando deu o 8 de janeiro, já estava fora do Brasil, inclusive, eu mantive. Olha como é estranho, né? Eu mantive meu celular do Brasil, ele está aqui comigo, tá? Fica ligado, 24 horas também. Eu saí do Brasil, informei a ninguém. Eu, em 3 dias, comprei uma passagem e voo direto. E falei, eu vou sair, isso aqui não vai dar certo. Eu já sabia, já tinha informado que ia acontecer uma arapuca. Eu já tinha informado para as pessoas, não desçam em hipótese alguma a esplanada dos ministérios. Era claro que tinha uma armadilha lá. Desde o mês anterior, lembra-se que os esquerdistas, os black blocs, já tinham tomado Brasília, incendiando carros. Lembram-se disso? Naquele momento eu sabia exatamente o que poderia acontecer. E avisei as pessoas, não desçam a uma arapuca.
Mas as pessoas gostam de seguir aqueles mais inflamados, não aqueles que vêm com informação. As pessoas amam seguir os inflamados. Ah, vamos embora, é agora, é para dentro, vamos virar o Brasil. Não, não vai virar o Brasil. Não vai. Não é assim. Então, no dia 8, eu já estava embarcado e voando. Por quê? Porque eu sabia que vinha chumbo grosso, eu sabia que algo ia acontecer. E, como eu comecei dizendo, né, sobre essa generosidade inicial, todo mundo, não, estamos contigo, seja onde for, seja como for, sempre. Só que eu não avisei a ninguém que eu estava vindo para a Europa, até porque não tem processo, não tem inquérito. Estou aqui só por conta de um flagrante perpétuo, eterno, tanto que tive que tirar do meu canal Vira News tudo do ar. Lá atrás, 3 anos atrás, eu já tirei tudo do ar. Qualquer material que poderia parecer mais sensível. Sensível é questionar. Questionar é impeditório, é proibido, é um crime. Esclarecer. Vocês lembram na época das eleições, palavras e termos proibidos? Esclarecer era um. O cidadão não podia pedir esclarecimentos. E eu era jornalista, eu sou jornalista. No meu canal eu pedia esclarecimentos. E isso se tornou algo muito perigoso. Por conta disso, saí do Brasil. Como eu estava dizendo, mantive meu celular brasileiro ligado. Não avisei a ninguém. Simplesmente sumi. Vocês sabem quantas pessoas mandaram uma mensagem para saber se eu estava bem? Se por acaso eu não estava na Praça dos Três Poderes? Se por acaso eu não estava preso? Se por acaso estava tudo bem comigo? Se por acaso minha família estava bem? Como dizem em Portugal, zero. Bola. Pois é. E aí eu começo a perceber que essa é uma guerra que, por mais que nós achemos que é coletiva, e ela é, porque é pelo Brasil, ela é uma guerra individual, de riscos individuais. Os riscos são individuais. Na hora que espreme, não sobra nada. Sabe aqueles amigões de trincheira? Aquelas pessoas que você confiava porque estavam ali do seu lado na trincheira? Elas nunca existiram. Elas normalmente fizeram parte da sua imaginação de um apoio numa guerra que é coletiva. Eu percebo hoje, depois de mais de 2 anos aqui na Europa, percebo cada vez mais que é uma guerra individual e de riscos individuais. Os riscos coletivos estão aí, é o que todos nós vamos sofrer no Brasil. Mas a guerra da comunicação, ela tem um risco que é individual. Porque na hora que você mais precisa, você não tem ninguém na trincheira. E você percebe que lutou sozinho, junto com um exército imaginário. Um falso exército, um exército de pessoas, desculpa o termo, muitas vezes covardes, que não estão dispostos a encarar nenhuma luta, que não estão dispostos a carregar no seu ombro um soldado ferido. Um soldado ferido fica no campo de batalha, fica lá, entregue à própria sorte. E no meu telefone do Brasil, 2 anos e pouco depois, até hoje eu não recebi mensagem de tantas pessoas que eu imaginei que pudessem ter o mínimo de preocupação com a minha vida, com o meu bem-estar, aonde eu estou. Minha família está bem? Algumas devem ter sabido, o Nando saiu do Brasil. Mas alguém me ligou perguntando se minha família está bem? Não. Então, a guerra vai continuar, o canal Intercontinental está aqui para isso, e hoje, com essa força de entendimento que a guerra
é para um bem coletivo, porém é individual e de responsabilidade própria. Quem quiser estar nessa guerra, falando o que tem que ser dito, tem que entender isso. Não acredite que você tenha grandes amigos na trincheira, porque na hora que você procurar, talvez você ache um ou dois e talvez não ache nenhum. Esse é o meu ponto de vista, é a maneira que eu vejo depois de 2 anos e meio no meu exílio. Eu sou exilado como cidadão português. Eu vim para cá porque eu sou um cidadão português. Sempre fui. Não tenho nenhum tipo de benefício por morar em Portugal. O governo não me dá nada, bolsa nada. O governo me dá bolsa e imposto. Eu pago imposto todos os dias. Mas estou aqui. Estou aqui tentando começar esse canal, tentando recomeçar essa luta, hoje com uma percepção da realidade muito clara. Cada um de nós que luta pelo coletivo, no fundo, é um soldado solitário. Claro, com muitas ajudas, com muitos apoios. Veja, eu estou falando aqui com Alfredo Bessoff, uma pessoa que acompanha as minhas angústias, que trocamos ideias o tempo inteiro. Mas no fundo, tanto ele quanto eu somos solitários. Não só solitários no exílio, pela distância da família, pela distância de quem amamos, mas sabemos que, no fundo, somos solitários no meio dessa guerra. E que cada um constrói dentro do seu canal, dentro das suas plataformas de comunicação, a sua própria trincheira individual. Alfredo, desculpa, eu me excedi aqui um pouco, né? Até no tempo, para esse desabafo do que é o exílio. Né? As pessoas acham que o exílio é... o cara foi para a Europa, tá tudo bem. Eles não sabem. Cada um de nós, como tantos outros que estão aqui, que eu conheço, estão passando fome, estão pensando em desistir porque não tem mais apoio, porque foram aplaudidos lá atrás pelos grandes traidores de hoje. A traição é isso. A traição é alguém se colocar do seu lado dizendo: conte comigo. E na hora que você precisa, nem resposta você tem. Essa traição é mortal. Não há necessidade de colocar nomes aqui, mas podem ter certeza. Eu jamais esquecerei cada um desses grandes traidores, não de mim, mas de si próprios e do Brasil também. Alfredo, desculpa, eu me alonguei, mas é isso. Eu peguei o seu mote aqui da angústia. Vamos voltar, então, ao tema da nossa entrevista. Você é um cara que trabalha 10 horas por Fernando, dia. só deixa eu acho assim, o teu desabafo é fantástico, eu acompanhei, porque olha só, além de todas essas incompreensões, eu lembro quando eu estava no pensamento de vir, olha, me ofereceram tantas coisas, me ofereceram casa, me ofereceram eu tenho uma casa desocupada, você pode morar nela, me ofereceram bens para fazer sorteios e leilões. Aí depois, já estando aqui na Europa, aí sabe que a coisa que mais me angustiou, Nando, foi receber propostas de pessoas que querem ajudinha para divulgar o trabalho deles aqui na Europa. Eles não falam em contratar e em remunerar. Já que você está na Europa, dá uma ajudinha aqui para o nosso movimento. Já que você já está localizado aí, está conseguindo sobreviver, ajuda a nossa pauta, divulga esse projeto meu que fala muito sobre meio ambiente. Essa é uma das coisas mais canalhas. E o silêncio do celular revela muito mais, para mim, da covardia do ser humano e do oportunismo. Não? Vamos continuar.
É exatamente isso, Alfredo. Mas além disso tudo, além dessa angústia, né, de perceber que você estava numa trincheira, eu vou falar de mim, né? Eu percebi que eu estava em uma trincheira sem ninguém e que, na verdade, era uma ilusão que eu tinha quando eu olhava para os lados e via dezenas e dezenas de guerreiros lutando ao meu lado. Porque na hora que as coisas apertam, você descobre que vivia num mundo de ilusão. Mas não perde o interesse e a intenção de continuar lutando pela liberdade no Brasil. Então a gente tem que voltar a falar de esperança, mas com realismo. Esperança não é estaremos todos juntos. Não, não, não estaremos todos juntos. Estaremos milhões de individualidades em busca de um mesmo propósito. Vocês conseguem entender a diferença? A guerra é de cada um de nós. E é por isso, Alfredo, que eu te admiro tanto, vou colocar aqui o seu canal de Brasília. Olha só, o canal de Brasília, um canal maravilhoso, que é o que eu tenho dito aqui, que leva o Alfredo a horas e horas e horas sentado, pesquisando, horas e horas e horas em estúdio, em cenário, apresentando. É um canal que tem 238 mil subscritores, né? Subscritos, inscritos, como quiserem chamar. É um canal que tem mais de 5.300 vídeos. É um canal com anos de praia, com anos de guerra, com anos de tudo que vocês possam imaginar. E é um canal que eu gostaria de dizer aqui para vocês. Um canal que não é remunerado, não pode nada, é totalmente bloqueado, né? Não pode nada, e depende de um único fator para existir, que é o Pix. É o Pix de cada um de vocês. Então, eu peço a cada um, meu canal, ele, por enquanto, não está pedindo Pix. Um dia, talvez, eu venha pedir. E venha pedir com a mesma honestidade que o Alfredo Bessoff pede, porque é o apoio a um trabalho. Então, Alfredo, eu queria que você falasse um pouco sobre quantos programas você faz, só no seu, vamos lá, depois vamos falar dos outros, só no seu canal, diariamente, e que você falasse sobre a importância do Pix para a manutenção do seu trabalho. Bom, vamos lá. O Canal de Brasília surge dentro de uma proposta de comunicação, porque eu sou jornalista e só quis ser jornalista na minha vida. E nós começamos a trabalhar o canal com vídeos curtos, depois nós optamos por criar programas. Então, desde o dia 31 de janeiro de 2020, nós apresentamos de segunda a sexta, o Na Hora do Café, às 7 da manhã, desde o dia 31 de janeiro de 2020. Olha só. Depois isso de segunda a sábado. Depois nós apresentamos de domingo a sexta um programa chamado Em Brasília, 19 horas. São esse. E nós apresentávamos, produzíamos muitos vídeos curtos, inclusive aquele vídeo com o fundo preto, que foi uma solução mágica criada pelo Nando para dar um outro tipo de impacto. Hoje eu não tenho praticamente mais tempo, Nando, de trabalhar ou esses vídeos curtos, porque a pessoa pensa assim: ah, o vídeo é 6 minutos, isso aí dá para tirar de letra. Pessoal, para você produzir um vídeo de 6 minutos, você gasta no mínimo 1 hora, você investe 1 hora do seu tempo entre preparação, criação de linha de raciocínio, thumb e tudo mais. No mínimo, 1 hora de trabalho você investe para ter um vídeo de 6 minutos. Quando você acha a veia certa. Por exemplo, no Na Hora do Café, ele é das 7 às 9. Às vezes que estoura até às 10, mas o horário dele é de 7 às 9. Mas para que ele aconteça, eu preciso iniciá-lo no dia anterior, produzindo a thumb, fazendo a chamada,
eu não consigo tempo para utilizar nas redes sociais. Mas de manhã eu preciso acordar 4 da manhã para ter 3 horas de preparação até às 7 horas da manhã colocar no ar. O programa em Brasília, 19 horas, eu demando uma média de 2 horas de preparação. Leitura, definição, buscar outras informações. Bom, como eu encontro força para tudo isso? Em primeiro lugar, Deus. Eu tenho uma fé imensa em Deus. Eu tenho razões pelas quais eu luto. E essas razões pelas quais eu luto, Nando, são muito além do Brasil. São os amigos que eu tenho no Brasil, é a minha família que eu tenho no Brasil, é a família que me mantém vivo, é a família que me vivifica todos os dias com troca de mensagens, é a família que me vivifica nas ligações diárias para fazer a leitura da Bíblia, para fazermos oração, para compartilharmos medos, angústias e principalmente compartilharmos esperanças. Então, olhando realisticamente só no canal de Brasília, você tem 5 horas, no mínimo, de trabalho para fazer o Na Hora do Café. Aí você tem mais 3 horas para fazer o Em Brasília, 19 horas. Se você somar, só aí já são 8 horas. Mas aí, né, Nando, além disso, eu ainda tenho participação em outros canais. Eu também gosto de escrever, preciso retomar o blog, porque a escrita ela te dá uma. Desculpa te interromper, você falou de participação em outros canais, e eu acho que isso, Alfredo, inclusive, é uma vitória muito grande sua, embora gere muito mais trabalho, fora todas essas horas que você comentou e que eu vivenciei em algum momento, esse seu empenho pela informação. Vejam bem, está aqui, ó. Vou tirar aqui a minha tarja para ficar mais claro. Esse aqui é o Mundial Telenotícias, do Paulo Echebarria. Sabe? Uma pessoa que acreditou em você, te chamou e que eu sei que hoje está muito feliz de te ter como participante fixo do canal dele. São mais horas de trabalho. Portanto, além do canal de Brasília, você tem também, é fixo, não é diário, mas é fixo, às vezes com 2 programas por dia, no Mundial Telenotícias, um outro canal maravilhoso. Parabéns, Paulo Echebarria, não só pelo seu trabalho, sempre fui fã do seu trabalho, sempre. Pela conduta séria, pelo tipo de jornalismo que faz, mas também, é claro, pela escolha de colocar na sua bancada uma pessoa tão séria quanto o Alfredo Bessoff. E, além disso, vamos lá, a gente está falando de trabalho árduo, não é isso? Vamos embora. Você criou o Alfredo News. O Alfredo News é um outro canal, é uma outra proposta, mas que dá tanto trabalho quanto. E, Alfredo, eu fiquei muito feliz esse sábado assistindo um programa seu. Um programa que a gente até conversou um pouco sobre ele, sobre essa necessidade, que é o programa Esta Noite Não Fique Só. Esse programa, gente, para vocês entenderem, ele tem uma. O primeiro foi esse que está aqui, ó, é o primeiro. Qual a sua solidão? Então, esse programa ele é fundamental, porque da mesma maneira que eu falei da minha solidão, que o Alfredo fala da solidão dele, muito longe da moça do café, dos filhos, de neto. O Alfredo teve um neto que ele nunca conseguiu pegar no colo. O Alfredo teve um neto que ele nunca teve a oportunidade de pegar no colo. Entendam a gravidade dessa situação, que os expatriados, exilados, seja como vocês quiserem chamar, tem. Entendam a gravidade do medo das arbitrariedades jurídicas do Brasil. Entendam. Entendam o sofrimento e, principalmente, entendendo isso, valorizem o trabalho dessas pessoas, como é o do Alfredo Bessoff, com esse novo canal, que está aí, vou adicionar de novo, o Alfredo News, com esse programa que eu estava comentando, que é o Nesta Noite Não Fique Só.
Um dia, por telefone, conversando longamente com o Alfredo, eu falei, Alfredo, a sua angústia eu entendo. Você entende a minha. Mas quantos milhões de pessoas, estando no Brasil ou fora do Brasil, sofrem a mesma angústia da solidão, de saberem que estão numa trincheira sozinhos, cada um na sua própria trincheira, cada um na sua própria forma de lutar. Cada um com as suas grandes angústias com o futuro desse país desordenado. Esse país à beira do abismo. Essa solidão intelectual. A pior solidão, eu digo às vezes para pessoas aqui, a minha, vou falar da minha. Eu sofro pela solidão da minha família, de todo mundo. Ainda sofro mais pela solidão intelectual. Então, é intelectual e emocional. Então, Alfredo, eu queria te dar parabéns por esse programa. Queria que você falasse um pouco dele, que vai ao ar todos os sábados. Nesta noite, não fique só. Eu vou dizer para vocês. É quase um programa de CVV, de Centro de Valorização da Vida, porque é um programa de valorização da vida. É um programa onde você pode entrar com o Alfredo, com esse coração gigante que ele tem, com essa fé quase inabalável. E eu digo quase porque todo mundo, em algum momento, tem um ponto de fragilidade. Todo mundo tem uma fissura em algum lugar onde dói mais. Quando você fissura um dedinho do pé, é uma fissura muito grande. Então, todos nós temos fissuras, temos essas angústias. E esse programa, Alfredo, parabéns. Fala sobre ele. Bom, antes de falar sobre ele, eu quero sobre fissuras, né? Sabe que nas orações que eu faço com a moça do café, todas as noites, um dos pedidos que eu faço a Deus é para fortalecer a minha fé. Pobre daquele que pense que já tem fé suficiente para os desafios. Mas além, Paulo, além, meu querido Fernando, do programa lá no canal do Paulo, que é de terça a sexta ao meio-dia e terça também no final da tarde. Eu também participo todas as quartas às 18 horas do Geopolítica e História Militar, com o professor Ricardo Cabral, e também participo olha só, todas as sextas-feiras, lá no canal do Fábio Tom, que é um programa que a gente se diverte pra caramba. O Fábio tem horas que eu tenho medo que ele vá ter um ataque de riso, mas é uma proposta. Sobre esse canal. Bom, quando nós conversamos, eu nem me dei conta que ele seria num sábado à noite, porque a proposta me pareceu tão sedutora, tão agradável, porque todos nós carregamos angústias e solidões. E quando você não tem em quem amparar sua cabeça ou não tem um ombro para buscar apoio, é muito difícil. E aí, quando nós ficamos conversando, Nando, sobre a possibilidade de fazermos um programa com essa pegada, claro que é sedutor. Eu nem me lembrei, Nando, que era 2 ou 3 horas do horário aqui pelo fuso da Europa. Vamos embora. E olha, a minha maior surpresa teve o número de visualizações equivalente ao número de inscritos no canal. Então, e olha que a gente não chegou a fazer chamadas com antecedência nem nada. Lembre-se, as pessoas estão assustadoramente sós. E quando você está só, você está a um passo de desistir de muitas coisas. Inclusive, desistir da vida. Então, de repente, nós montamos essa ideia em 2 cérebros, com o apoio da moça do café, que foi uma coisa impressionante. Ela logo disse, bora, Alfredo. Por quê? Porque as pessoas estão assustadoramente sós. Eu não quero ser trágico, mas quando você está Vou só... interferir. A moça do café, quando você falou dessa ideia, a primeira resposta dela foi um programa necessário.
Exatamente. Um programa necessário, porque as pessoas estão carentes. No sábado à noite, no primeiro programa, eu fiquei aparvalhado com o nível de generosidade das pessoas em seus depoimentos. Então, esse é um programa de acolhimento. Nós precisamos acolher as pessoas. Nós temos, e foi engraçado, não teve duas situações. Entrou um cara lá querendo falar de política, ninguém respondeu, ele foi embora. Aí depois chegou um outro com uma piadinha de quinta série. Ficou tão constrangedor para ele que ele próprio se deu conta de que ele falou uma besteira e foi embora. Por quê? Porque ali é um programa onde as pessoas. Eu quero que as pessoas baixem seus escudos. Eu quero que as pessoas tirem aquelas suas malhas de ferro, sabe, para poderem apenas deixar que o espiritual vigore, não o espiritual vinculado a uma religião, a uma igreja, mas o espiritual que é inerente do ser humano. Então, foi muito interessante. Nós vamos desenvolver temas nesse sentido. E também no Alfredo News nós teremos 2 novos programas na sequência. Um é o Europa em Minutos, inclusive usando o sistema de teleprompter que eu ainda não sei usar, mas aprenderei a usar logo. E o outro é Brasil que se passa. Esse Europa em Minutos, claro, serão 4 notícias da Europa. Depois, o Brasil que se passa é um noticiário que eu farei em espanhol, porque eu tenho uma facilidade, um domínio do espanhol sin acento, e eu farei para mostrar para a América, da Flórida para baixo, o que está acontecendo no Brasil. Serão 5 ou 6 notícias todos os dias. Já existe uma série de canais nos Estados Unidos, no Peru, no Uruguai, na Argentina, no Chile e em outros países que irão retransmitir esse conteúdo. Inicialmente será um conteúdo cedido gratuitamente, mas depois tentaremos buscar patrocínios e apoios. Então, mas esse programa, Nessa Noite Não Fique Só, ele é fundamental porque esse é um programa também para mim. Porque eu também estou só. Eu estou só na companhia da moça do café, na companhia de Deus e dos amigos. E digo para vocês, existem dores que não são mensuradas. Eu posso dizer para vocês que eu envelheci nesses tempos de exílio, eu envelheci no mínimo uns 30 anos, mas eu me fortaleci espiritualmente no mínimo um século nesse tempo de exílio e de trabalho. Porque, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, trabalhar é tudo de bom. Pois é, e é por isso que vou colocar aqui de novo. Eu peço a todo mundo que esteja assistindo que se inscreva nesse novo canal, né? Já existe o canal de Brasília, que todo mundo conhece, mas esse novo canal, o Alfredo News, que vem com uma nova proposta, com novos programas. Claro, a Europa em Minutos é maravilhoso. Quem de verdade está falando da Europa em minutos, dos principais fatos e notícias, com clareza, com retidão, com informação, eu não conheço ninguém. Então, o Alfredo vem como pioneiro. Tem também o Que Se Passa, em espanhol, que é um programa que vai dar muito o que falar. Eu sei que eu vou delatar, Alfredo. Você já está fechando com diversos canais nos Estados Unidos que falam com os latinos, que falam com os latinos de língua espanhola, né? E vai ser outro sucesso. Mas eu queria falar de novo, só para terminar, Nesta Noite Não Fique Só. Se aos sábados, no Brasil, às 10 da noite, se estiver angustiado, a maioria está, entre no Alfredo News. É um programa muito interessante, que não fala de política, que fala sobre os valores humanos, os valores principais da vida, que fala sobre esperança. Esperança em nós mesmos. O valor que cada um de nós tem. E vejam que legal. Vou mais uma vez falar bem do Alfredo Bessov.
Já fiquei repetitivo. Na Europa, ele começa esse programa às 2h. Às 2h, 10h no Brasil, ele liga aquela câmerazinha dele e está junto com todos vocês. É mais um esforço para trazer um programa novo, diferente, com um novo... eu vou tirar daqui. Com um novo viés, um viés humanitário. É como eu disse antes, é um CVV, é um Centro de Valorização da Vida, ou um PVV, Programa de Valorização da Vida. E é mais uma iniciativa do Alfredo. Quantos programas você tem por aí, os que se dizem patriotas, que estão de verdade interessados com a sua angústia? O que a gente vê por aí são canais que nos trazem cada vez mais angústias, nos trazem cada vez mais soluções mirabolantes, mentiras. Então, além dos outros canais que o Alfredo traz a verdade, através de pesquisa fundamentada, esse programa, Alfredo, olha, vou te dizer, tocou meu coração, irmão. Tocou porque eu percebi o quanto o público ficou feliz. Porque todos eles já conhecem seu lado humano, né? Você tem as suas reflexões. As suas reflexões são maravilhosas. Sabe, quando você fala da presença de Deus, é algo muito impactante. E vejam, o Alfredo não fala da presença de Deus por um viés específico de uma religião ou de parte de uma religião, de uma nomenclatura qualquer. Ele fala da presença do divino, dessa força superior. Então, Alfredo, essa parte, eu acho que nós terminamos com esse conselho humano, que eu dou a todo mundo que está assistindo. Se inscrevam no canal Alfredo News no YouTube. Às 22h de sábado, assistam o programa Nesta Noite, Não Fique Só. É uma grande iniciativa e eu te parabenizo, Alfredo. Mas vamos lá, vida que segue. 2 anos e tanto na Europa, 2 anos e tanto longe da família, 2 anos e tanto com tantos e tantos sofrimentos e angústias que só nós dois sabemos, muitas delas compartilhadas só entre nós, por conta da nossa amizade, por conta da nossa confiança humana em podermos trazer as nossas próprias angústias e isso ser uma conversa pessoal. Você tem anunciado que agora para 2026, num cenário importantíssimo que o Brasil vai ter, que são as eleições, e o principal, o fortalecimento do nosso Congresso Nacional, porque independente de quem ganhar, independente, eu não vou citar nome nenhum aqui, independente de quem ganhar, desculpa, se nós não tivermos um Congresso forte e sério, o Brasil vai afundar de vez. Vejam bem, quando o Bolsonaro ganhou, o próprio Olavo de Carvalho disse: muito bom, colocamos a cereja em cima de um bolo podre. E foi isso que aconteceu. Bolsonaro era a cereja em cima de um bolo podre, porque todo o sistema é apodrecido. E por isso, tudo isso que aconteceu, que nós vimos acontecer, todos os atropelos, todas as inconstitucionalidades. Então, para o ano que vem, eu digo, o mais importante, claro, escolher um presidente é fundamental, não sabemos ainda quem será. Mas é fundamental que você comece a observar desde já os seus candidatos a deputados federais e estaduais. Seus senadores. Vejam, nós do Rio de Janeiro votamos. Dá até vergonha, votamos no Romário. Aliás, o Rio de Janeiro não serve para ninguém como parâmetro político. Ali é o esgoto.
É um dos esgotos políticos do Brasil, assim como o Nordeste, mas o Rio de Janeiro, como dizem por aí, é foda, meu irmão, é foda. Então, o que acontece com isso é que, ano que vem, nós temos que começar a pensar desde já em escolher bons candidatos, independente de partidos. Que é o caso do Alfredo, ele vai comentar daqui a pouco, ele não tem partido não, mas ele é pré-candidato. Pode ter certeza que ele não vem pelo PCdoB, nem pelo PSOL, nem pelo PT, isso aí vocês podem ter certeza. Mas nós teremos diversos partidos. Não só o partido onde está o presidente da República, porque o PL, né? Porque esse partido não tem guarda-chuva para todo mundo. Não tem como ter. Teremos pessoas maravilhosas para o Brasil em outros partidos. E é o caso do Alfredo Bessoff, que decidiu, num ato, eu vou dizer, de extrema coragem e determinação na luta, a se lançar como pré-candidato por Brasília, se eu não me engano, embora possa vir pelo Rio Grande do Sul, embora possa vir por outros estados. A princípio, parece que é Brasília. E lembrem-se, escolham desde já os seus candidatos, escolham as pessoas certas. Se essa pessoa não estiver naquele partido que é o que você gosta mais, deixa essa pequena diferença de lado. Porque quando um candidato é eleito dentro de um partido, ele também faz o contraponto ao próprio partido. E fazendo bem para o Brasil é o que nos interessa. Hoje o Brasil está na situação que está porque nós não temos um Congresso. Nós temos um bando de covardes, um bando de vendilhões, um bando de. Não quero usar nenhum termo ofensivo, não, mas um bando de gente que não presta ali, se locupletando, trabalhando em benefício próprio e não em benefício de cada um de nós. Pessoas que receberam os nossos votos e não honram a sua vida, não honram o seu voto, não honram o Brasil. Então, ano que vem é fundamental que nós reflitamos com muita profundidade sobre os candidatos. Vem os imitadores da internet por aí, tá? Olha, em 2018, nós não tínhamos muita noção, eu ajudei tanto o imitador da internet e me arrependo tão profundamente. Vamos lá, Joyce Hasselman era uma, Wilson Witzel, que foi governador do Rio, outro. É que eu não gosto muito de citar nomes aqui, né? Eu mesmo ajudei diversos candidatos a deputado federal no Rio de Janeiro, que hoje o nome deles não serve nem para limpar o orifício após eu fazer as minhas necessidades fisiológicas. Então, é um momento muito importante essa decisão. E eu tenho certeza que o Alfredo Bessoff, independente do partido, fará com certeza uma boa escolha no partido, mas eu tenho certeza que, vindo um candidato, hoje é pré, ele fará a diferença, aonde ele estiver. Fala um pouco mais sobre a sua pré-candidatura, seus interesses Bom, e desculpe, essa coragem de já colocar o bumbumzinho na janela, porque a gente sabe, quando se coloca como pré-candidato, vem chumbo, e é normal que venha o chumbo amigo, o chumbo inimigo, e assim vai. Fala um pouco mais sobre essa eu pré-candidatura. tenho mais preocupação, Nando, com o chumbo amigo do que os adversários, porque os adversários você se protege. Bom, mas antes de falar da minha pré-candidatura, eu quero lembrar que no dia 21, como eu já não tenho nada para fazer, de segunda a sexta, às 10 horas da manhã, eu estarei no Bunker, jornal Bunker Oficial, do nosso grande amigo Roveran, apresentando um programa de 10 às 11. Então, veja bem, eu vou fazer o Na Hora do Café, vou fazer o programa Bunker, depois eu faço o programa com Paulo Echevarria, depois faço às 19 horas em Brasília, mas é trabalho.
Eu ainda não defini, já temos basicamente o nome definido, foi inclusive uma sugestão do Nando Baltazar, Panorama Nacional. Nós só precisamos ajustar qual será o conteúdo desse programa que estreia no dia 21. Sobre a pré-candidatura. Ao longo dos anos, muitas vezes, me falaram, Alfredo, poxa vida, nós temos que ter pessoas lutando e batalhando. Meus amigos, eu participei da Constituinte como assessor técnico e eu vi que aquele pessoal que tinha vindo do exílio, olha, todos eles praticamente, a esquerda toda tinha vindo do exílio, eles vieram com o ódio, com a decisão de construir uma carta, de construir uma legislação, um arcabouço constitucional para destruir o Brasil. Construíram várias casinhas de caboclo, armadilhas e tudo mais. Eles foram muito sagazes. Eu penso que nós, nesse nosso retorno, nós temos que voltar com amor no coração. Nós temos que tocar o coração das pessoas com confiança, com honestidade, com uma proposta de trabalho, tendo uma visão do Brasil a partir de fora. O que nos prejudica? O que nos causa desconforto no Brasil quando nós estamos aqui fora? Portanto, se lá atrás, aqueles que vieram do exílio, os esquerdistas, vieram com a proposta destrutiva, nós temos que voltar com uma proposta construtiva. Resgate dos valores, incentivo à adoção de medidas éticas no nosso dia a dia, medidas para valorizar o papel da família. A família não pode ser punida, a família não pode continuar sendo atacada, a família não pode continuar sendo vilipendiada. Nossas instituições precisam ser resgatadas. Sim, eu acredito no resgate das Forças Armadas. Eu acredito numa ação ética dentro do Congresso Nacional. Eu acredito numa postura verdadeiramente propositiva. Muitas vezes, eu e o Nando ficamos conversando, trocando ideias. Poxa vida, como seria importante ter centros de apoiamento, de formação e de qualificação dos nossos jovens, dos nossos idosos, porque muitos dos idosos precisam continuar trabalhando para sustentar as próprias famílias. Então, ter mecanismos de apoio, usar o artesanato, usar os mecanismos que não demandam investimentos milionários. Nós temos que ter centros de formação de comunicação conservadora. Quanto é que custa isso? Um centro para montar não é uma fortuna, não é um projeto de 100 milhões, 50 milhões. É um projeto que precisa ser montado. Nós precisamos trabalhar verdadeiramente por termos uma visão completa da sociedade. Nós temos que usar os mecanismos que aí estão. Quantos dos nossos filhos sabem praticar um primeiro socorro? Eu pergunto para vocês. Quem tem a preocupação? Eu aprendi quando eu tinha 12 para 13 anos a ter noções de sobrevivência. E nós não temos. Nós abandonamos, sempre de olho, Nando, num grande projeto. Mas nós esquecemos que a formação humana depende de pequenos fatores. Nós precisamos fortalecer. Por qual razão existe tanta receptividade, Nando, dentro da sociedade pelas escolas cívico-militares e pelos colégios militares? Lei, disciplina e ordem. Por que a esquerda quer destruir esses espaços? Porque a esquerda abomina lei, disciplina e ordem. Eu penso muito nisso. Ah, Alfredo, você é um ingênuo. Bendita minha ingenuidade. Uma pena que você, se você estiver entre esses, não tenha coragem de ser ingênuo, não tenha coragem de ser puro, não tenha coragem de assumir o resgate do humano. O papel mais difícil que cabe a nós, enquanto comunicadores, qualquer que seja a nossa função, é valorizar o humano,
Esse programa, por exemplo, sábados à noite, no Alfredo News, é o resgate do humano. Nós podemos fazer isso. Eu tenho vários, estou elaborando, discutindo, porque para mim mais importante do que o partido é ter propostas. Nós, por exemplo, precisamos pessoas para discutir a reconfiguração das relações exteriores do nosso país. Nós não temos mais relações exteriores. Durante o governo do Bolsonaro, as embaixadas e consulados atuaram como núcleos contra o Brasil e contra o Bolsonaro. Tudo isso é consequência de uma desestruturação das relações exteriores a partir da chegada do Fernando Henrique Cardoso. As diretrizes diplomáticas começaram a ser destruídas no Brasil a partir do Fernando Henrique Cardoso. A destruição da instituição Exército, nós vamos ter que remontar lá para os tempos do Ernesto Geisel, com os ideais traídos do Silvio Frota, quando ele publicou esse livro. Então, nós temos que trabalhar muito, mas a prioridade central, eu sou pré-candidato, Nando, a minha prioridade, o meu foco, o meu objetivo é o humano. E o humano não precisa de muito dinheiro. O humano precisa de envolvimento. Pessoas precisam, outra vez, saberem se valorizadas, fortalecidas e respeitadas. O grande problema é que o político, quando ele vai para uma candidatura, ele tem tempo para tudo. Depois que ele se elege, ele não tem mais interesse em nada. E essa é uma lógica que eu, como pré-candidato, quero e tenho certeza que vou conseguir implementar. Até porque o primeiro a cobrar lealdade, honestidade e coerência em relação aos compromissos, o primeiro serei eu. Tenho certeza disso, Alfredo, e é por isso que eu coloquei no início dessa minha fala, dessa parte da entrevista, a importância de estarmos de olho nos bons candidatos, portanto, nas boas pessoas. Quem é um bom candidato? É aquele que é uma boa pessoa. É aquele que já mostrou na sua vida ser uma boa pessoa, ser honesto, ser resiliente, ser um guerreiro de verdade. Aquele guerreiro que eu comentei lá atrás, né? Aquele que luta até sozinho na trincheira e que, mesmo percebendo que está sozinho, não para, não se entrega. Se for para ser abatido, vai ser abatido de pé, vai ser abatido em luta. Mas, Alfredo, tem uma grande dificuldade aí sempre, que é a questão partidária no Brasil, né? A gente percebe que, o Alfredo, exemplo, estou te colocando como já um candidato de algum partido, né? Eu gosto tanto do Alfredo, mas ele não está no partido que eu queria. E entendam, um partido não pode abrir um guarda-chuva para todas as pessoas. E muitas vezes os partidos erram. Vou falar aqui do erro do PL, né? Porque o PL não é do Bolsonaro. O PL não é dele. Nós vimos nas eleições anteriores Cristina Grêmio sendo alijada, excelente candidata para a Prefeitura de Curitiba, que só foi ter um apoio na reta final. Quantos e quantos e quantos bons não estavam no PL, mas eram os melhores para aquele momento? Quantas pessoas com nojinho, não está no PL, não é comigo, eu não gosto desse partido, eu só voto no PL. No mesmo PL que fez alianças, inclusive em alguns lugares, com o PT. O mesmo PL que colocou gente que não presta em cabeça de lista. Então a gente vai ter que estar muito atento ano que vem, gente, a essa questão político-partidária. Escolham o candidato, não escolham o partido. E mais, muitas vezes, vamos lá, no PL, Bolsonaro é obrigado a destacar a escolha do partido PL, que não é a escolha pessoal dele, por uma questão de estar dentro do partido.
mas observando que tem gente melhor em outro partido. E por fidelidade partidária, nós cometemos diversos erros. Então, no ano que vem, a gente tem que estar muito, muito, muito mais atento a todas as armadilhas que vêm por aí, vários mitadores de internet, vários, como é que eu poderia chamar? Vários escaladores, alpinistas, estarão aí, concorrendo pelo seu voto. Mais uma vez, como foi em 2018, como foi em 2022, querendo apenas o seu lugarzinho, eu não digo ao sol, porque eles não querem lugar ao sol, eles querem lugar à sombra. Sombra e água fresca. Querem apenas serem eleitos, mas não tem compromisso nenhum real com o Brasil e nem com você, eleitor. Vejam o que o Brasil está passando. Vejam o que o Brasil está passando. Você consegue encher os dedos de uma mão com os bons parlamentares da nossa Câmara Federal? Você consegue encher na outra mão os nossos senadores, bons, que prestam, que lutam pelo Brasil de verdade? Muito provavelmente não, porque eu não consigo. Tá. Na Câmara talvez tenha mais um, tá? Sejam 6, 7, talvez. Mas é muito pouco. São 513 deputados. E nós precisamos ampliar essa base e muito. Precisamos conquistar o poder através da nossa Casa Legislativa. Precisamos entrar no poder com um Congresso forte. Porque seja quem for a cereja do bolo, que é o presidente, no ano que vem, o fundamental é que nós tenhamos um Congresso forte. Porque se o Lula hoje estivesse governando com um Congresso forte, o Brasil não estaria na lama que está agora. Vocês conseguem entender? Vamos pensar em presidente mais lá na frente. Agora, vamos escolher os nossos pré-candidatos, as pessoas que nós acreditamos que merecem o nosso apoio, a nossa dedicação, inclusive, para divulgar, para fortalecermos o Congresso e, assim, fortalecermos o Brasil. Alfredo, muito, muito obrigado. Um orgulho tremendo ter você aqui na estreia. E eu sempre te disse isso, esse programa demorou um pouco para estrear, porque eu fazia questão que a estreia fosse com você, pelo respeito que eu tenho por você, pela sua história, por quem você é, como ser humano, como pensador, como pesquisador e, principalmente, como alguém que luta de verdade por um Brasil melhor. Muito obrigado, Nando. Eu quero, inclusive, mostrar para as pessoas, aqui no exílio, eu estou escrevendo um livro, a letra vai ser terrível, exatamente como eu vejo, do ponto de vista poético, eu tenho 5 livros de poesia publicados, as poesias do exílio, os desencantos, as angústias, os medos, os temores, as esperanças, os sonhos, os desejos, as ilusões, tudo aquilo que permeia o nosso dia a dia, aqui no exílio. E sempre sonhando com o retorno. Eu agradeço demais da conta, meu caríssimo Nando Baltazar, te agradeço muito a generosidade do teu coração, a generosidade dos teus conselhos, não só da área técnica, mas do campo de vista humano. Saber que o Canal de Brasília conta com teu respaldo, com teu apoio, com essa consultoria que transcende as questões técnicas, faz do canal um canal mais forte. Por isso que eu digo que o único meio de nós nos fortalecermos individualmente é se nós tivermos condições de reunir um grupo, por menor que seja, mas um grupo que seja leal entre si. Eu concordo contigo, Nando, que muitas vezes nós estamos cercados por milhares de pessoas, mas apenas pessoas que querem a nossa destruição, que querem ver o nosso fracasso, que querem assistir de um lugar privilegiado a gente quebrando a cara.
Por isso que a amizade, o respeito e a consideração das pessoas é tão importante. E quero, sim, montar esse grupo de verdadeiros seres humanos, independente de candidatura ou não, porque a candidatura é um estágio da minha vida, ela não é o fim da minha vida. O fim da minha vida não pertence a mim, mas eu sei que ela ainda está longe. Um grande abraço, Nando, parabéns pelo teu programa, parabéns pelo teu canal e juntos venceremos. Obrigado, Alfredo, obrigado mesmo. Esse programa de estreia não podia ser com ninguém além de você, e por isso eu estou há 2 semanas aguardando essa oportunidade que eu sei que era numa agenda apertadíssima que você tem, ficou muito claro aqui, mas eu fazia questão, eu sempre fiz questão de que esse programa iniciasse com você, pelo respeito ao grande amigo, a essa grande pessoa, a esse ser humano maravilhoso e, principalmente, alguém muito necessário para o Brasil. Obrigado, Alfredo. E é isso. Fica por aqui o nosso primeiro programa Entrevista Intercontinental. Espero que vocês tenham gostado e que vocês curtam, que vocês compartilhem. Esse programa tem essa característica: trazer pessoas de diversas partes do mundo para falar sobre assuntos diversos, sobre a nossa política do dia a dia, sobre fatores humanos, sobre tudo que é importante e relevante para cada um de nós. Então, se você puder, nos ajude compartilhando, divulgando, chamando os amigos para esse novo canal. É um canal que eu, Fernando Baltazar, estou fazendo sozinho, aqui de Portugal, mas fazendo com muito orgulho, com muito esforço, para dar um pouco mais de informação, coerência, humanidade nos fatos que nos angustiam a cada dia. Aguardo vocês no próximo programa Entrevista Intercontinental. Muito obrigado a todos vocês.